porque cada vez que nós buscamos, estudamos a palavra de Deus, o Espírito de profecia, a vontade de Deus para a nossa vida, nós entendemos, nós crescemos espiritualmente, nós nos alimentamos da sua palavra e isso é bênção para a nossa experiência individual. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de estar passando essa mensagem nesses 3 dias aqui no Conectar. Um pouco do que Deus tem falado ao meu coração e me ensinado em minha experiência. Então, meus irmãos, nós estamos nesses 3 dias estudando a liberdade, o assunto da liberdade em Cristo, livres em Cristo. No primeiro dia nós vimos do que nós estamos escravos, a necessidade de reconhecermos a escravidão do pecado, não somente de atos e de suas consequências, mas de uma natureza que é um pendor, que há uma inclinação para o pecado e que sem Cristo, inevitavelmente, vamos cair e vamos falhar. E no primeiro dia já vimos que só existe uma solução para sermos libertos dessa escravidão. É Cristo Jesus. É somente nele, é confiando nos méritos, no sacrifício, na vida e na intercessão de Cristo Jesus é que encontramos liberdade. Ontem nós entendemos mais sobre como é que essa escravidão acontece em nossa consciência, em nossa mente, como somos enganados pelo pecado e sem percebermos somos subjugados, né? Então nós entendemos como é que isso se processa na nossa consciência e por isso nos tornamos escravos, né? Não temos liberdade de consciência. E também, mais uma vez, ontem foi enfatizado que Cristo pode dar essa liberdade, que nos entregando a Ele completamente, Ele pode livrar nossa consciência, nossa razão, nosso juízo, né, que é a nossa percepção, nossa vontade e apetites e paixões, se estivermos nele, se Ele estiver em nós. Então, hoje nós vamos ver o que é ser escravos de Cristo, o que isso implica em nossa vida. E vamos ver algumas questões práticas. Esses 2 dias nós vimos mais questões teóricas, claro que eu dava exemplos, né? Mas vamos ver algumas questões práticas de como é que nós podemos nos tornar escravos de Cristo e não mais escravos do pecado. Então, vamos mais uma vez, antes de abrirmos a palavra, vamos mais uma vez elevar a nossa mente a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma manhã o Senhor nos trazer até aqui para aprendermos mais sobre o teu plano, a tua vontade para nossas vidas. A vontade que é nos dar a liberdade, Senhor, completa. Cremos, Senhor, que em ti encontramos essa liberdade, que o Filho pode verdadeiramente nos libertar. Se há aqui ainda, irmão, se há aqui alguma coisa, meu Pai, na mente de cada irmão, na minha mente, que o inimigo ainda possa se utilizar, ainda possa nos oprimir, que possamos, nesta manhã, encontrar a liberdade completa em Ti. Que a verdade possa nos libertar, Senhor, e nos dar vida plena, vida em abundância, e assim possamos refletir o Teu caráter ao mundo aí fora, Senhor. Temos uma grande missão a fazer, Pai, e precisamos de Ti. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor derrame o Seu Espírito. Possamos agora, em humildade, em contrição, nos entregarmos a Ti. A atuação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas mentes, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base dessa manhã é 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler esses 3 versículos e meditar no que o Senhor quer falar conosco nessa manhã.
sempre lembrando que Deus tem uma mensagem específica para mim. Deus não fala a todos de forma geral. Deus tem uma mensagem específica para a minha vida, para a minha experiência individual. Nossa salvação é individual. Então, que possamos agora abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma tendência de dizer assim, se o irmão, se o fulano de tal estivesse escutando isso, olha, isso aqui servia para aquela pessoa. Não, a palavra de Deus é para a minha vida, é para alimento individual. Eu não posso mastigar por outra pessoa, eu não posso fazer a digestão do pão por outro, né? Eu preciso tomar por mim mesmo e comê-la, e que seja nutrição para a nossa alma. Então vamos abrir, acho que já deu tempo, né, de vocês abrirem. Vamos, acompanhe comigo a leitura, que diz assim: Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Verso 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Antes de nós adentrarmos no texto, em entender a profundidade, eu queria dar um breve contexto. Então, aqui Paulo está respondendo algumas perguntas dos irmãos de Corinto. E ele está tratando de assuntos práticos. Né? Várias vezes em suas cartas, Paulo trata de assuntos teológicos, né? De explicar assuntos teológicos, como já vimos em Romanos, em outros livros, Gálatas, ele está explicando ali assuntos teológicos. Mas aqui ele está tratando de um assunto prático. Desde o início do capítulo, ele está falando de questões práticas de casamento, e aqui o texto está falando da escravidão literal. Só que ele tira lições espirituais de um aspecto literal. E é nessas lições que nós vamos nos apegar e entender. E é importante a gente entender que ele está falando de aspectos práticos. Por quê? Porque, como nós vimos ontem, quando nós temos uma consciência violada, muitas vezes a gente entra em desassossego. É uma confusão em nossa mente do que é certo e do que é errado. E nós vivemos muitas vezes uma busca por fazer o certo, mas há uma opressão na própria consciência. Há uma dúvida, há uma angústia. Será que estou fazendo certo ou errado? Então, imagino que aqueles irmãos, aqueles membros ali de Corinto, eles queriam fazer o certo. E ao buscar fazer o certo, eles olharam talvez para a vida de Paulo e viram assim: será que o certo não é viver, não é estar sozinho, né, solteiro, sem casar-se, no celibato? Essa palavra que eu procurava, né? Será que esse aqui não é o certo? E aí Paulo ele começa a explicar: olha, seria bom que vocês vivessem assim, mas não é errado, não é pecado você casar-se, é melhor, né? Por conta da inclinação, da carne e tal. Então é melhor que você case e tal. Aí ele vai dar, interessante, irmão, que ele vai dar aqui não regras rígidas que as pessoas sigam, mas ele vai dar princípios. Em condições diferentes vai mudar essas regras. Então ele está aqui buscando despertar a consciência do povo para os princípios da vontade de Deus. Então, ele vai falar aqui, se você está casado, não separe, né? Mas se você está casado com um incrédulo, busque santificar, né? Busque ser aquela pessoa. Ele vai explicando sobre isso. Mas se aquela pessoa quiser separar-se, deixe ir. E aí ele vai explicando até chegar nesse contexto do escravo, daquele escravo literal. Ou seja, se você é escravo, não te preocupe, nós vamos ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, nós vamos pegar 3 aspectos desse texto de 1 Coríntios 7, 21 a 23, e vamos aqui meditar sobre eles. O primeiro aspecto que eu quero falar é escravo de Cristo.
Ontem, quando finalizamos a mensagem, entendemos que para termos uma liberdade verdadeira de consciência, nós precisamos ter uma entrega total a Cristo. E é interessante quando nós lemos aqui, irmãos, que parece contraditório, no verso 22, que diz assim: se você foi chamado como escravo, você é liberto. Mas se você foi chamado como livre, você é escravo de Cristo. Parece contraditório. Mas o que Paulo quer dizer? Paulo está aplicando o literal para o espiritual, lembremos disso. Então, aquela pessoa que era literalmente escrava de uma outra pessoa, de uma circunstância, né, que era servo, não tinha talvez como se livrar ali daquela condição, mas ela podia ser liberta em Cristo. Que liberdade é que ele está falando aqui? É uma liberdade da consciência, é uma liberdade interior. Mas aquela pessoa que é livre, livre literalmente, ou seja, não é submetido a ninguém, ela é escravo de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que para encontrarmos liberdade verdadeira, nós precisamos ser escravos. Que estranho, não é verdade? Que coisa contraditória, mas é exatamente isso. Para que nós encontremos liberdade, nós precisamos ser escravos de Cristo Jesus. Né? Só existem dois caminhos: ou sou escravo do pecado, de Satanás, do caminho das trevas, ou eu sou servo, eu sou escravo de Cristo Jesus. Essa cabe a nós decidirmos. Não existe meio termo, não existe terceira via, né? Quando nós seguimos as nossas próprias vontades, nossos apetites e paixões, nós estamos sendo escravos de Satanás. Mas quando nós subjugarmos todo o nosso eu a Cristo, nós somos escravos de Cristo Jesus. E ser escravo de Cristo é entregar a Ele consciência, razão, juízo, vontade, apetites e paixões. Isso é ser escravo de Cristo Jesus. Isso é estar submetido a Cristo. E aí eu faço uma pergunta. Duas, na verdade. Você é escravo de Cristo? Faça essa reflexão. Será que eu sou escravo de Cristo? Será que eu tenho submetido toda a minha vida, a minha mente, a minha consciência, meu coração a Cristo? Como saber se sou escravo de Cristo? Então, a palavra de Deus nos dá essa compreensão, nos dá esta resposta. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E nós vamos ler aqui 3 versículos. Que diz assim, é o versículo 28, a partir do versículo 28, né? O versículo 28 ao 30. E diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como saber que eu estou, então, escravo de Cristo? Através do descanso. Eu tenho estado descansado, tranquilo ou em paz em Cristo? Mas para entendermos mais isso, queria que nós refletíssemos em relação ao jugo. O que é o jugo? A irmã White fala, comentando esse texto, que o jugo é a obediência. O jugo é a obediência. Então, a obediência é o jugo de Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos estabelecer o nosso próprio jugo. Como assim? Nós queremos se submeter a Cristo. Mas ao invés de nós tomarmos o jugo de Cristo, nós mesmos fabricamos o nosso jugo. Então, eu vou ler aqui um texto
que é exatamente o comentário da irmã White. Esse comentário está na Bíblia Legado. Quem quiser ler por completo, muito bom comentário que foi posto ali, né? Que está na Reverend Herald. E diz assim: os homens armam para o próprio pescoço os jugos que parecem leves e agradáveis de usar, mas eles provam ser extremamente penosos. Uma pausa aqui. Irmãos, as pessoas que estabelecem julgos para si são pessoas sinceras, são pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, elas estão buscando obedecer a Deus, mas elas não tomam o jugo de Cristo, elas fazem julgo para si. E aí ela continua dizendo: Cristo vê isso e diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo que você colocaria em seu próprio pescoço, achando que era perfeitamente ajustado, não servirá para nada. O que é o jugo, irmãos? Que eu acabei de dizer? A obediência. Então, nós temos que tomar a obediência de Cristo. Quando nós tomamos a nossa própria obediência, ela não servirá para nada. É isso que ela está falando. Aí ela termina dizendo: quando se submetem a seu jugo, jugo de Cristo, quando abandonaram a luta que foi inútil para si e para a causa de Deus, encontrarão paz e descanso. Então, a evidência de que eu estou escravo de Cristo, que eu estou no jugo de Cristo, é que eu encontrei descanso para a minha alma. Irmãos, se nós não tomarmos o jugo de Cristo, nós não estaremos escravos de Cristo. Ela diz isso em outras palavras também nesse comentário. Nós só estamos em Cristo, escravos dele, servos dele, se nós tomamos o jugo dele. E quando nós recebemos esse jugo é suave, esse jugo é leve, e nós encontramos paz e descanso. A Bíblia é recheada, irmãos, de promessas sobre nós termos descanso, nós termos paz em Deus. Como está lá em João 14, versículo 27. Um texto bem conhecido. Mas aqui é uma promessa de Deus de nos dar paz e descanso. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o dá o mundo. Então, o mundo promete uma paz pelos nossos méritos, uma paz falsa. Né? Hoje existe uma filosofia que endeusa o ser humano, que exalta o ser humano, como se eu encontrasse a felicidade ou a paz em mim mesmo. Essa paz que o mundo dá é falsa. Nós só encontramos paz em Cristo. Vamos terminar o texto que diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, essa é a paz que Deus quer nos dar quando nós tomarmos o seu jugo e formos escravos dele. Então, eu queria que nós refletíssemos num aspecto agora desse último texto desse livro de profecia, que diz assim, que nós devemos abandonar toda a luta que foi inútil para nós mesmos. Então, que luta inútil é essa? E eu vou usar aqui o exemplo de Moisés, já até citei no primeiro dia, que Moisés, ele sabia que Deus ia dar a liberdade ao povo. E ele sabia que ele havia sido escolhido para isso. Mas ele, ao invés de tomar o jugo de Cristo, ele fez um jugo para ele. Olha que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Matando o egípcio, Moisés caíra no mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais, de tomar nas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. Tinha ainda a aprender a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó. Irmãos, Abraão quis cumprir a promessa de Deus. E ao tentar cumprir, ao tentar fazer aquilo que Deus iria fazer, prometer a fazer, ele pecou. Ele tomou, né, a serva
e ali ele teve filho com a escrava. Paulo até faz essa comparação, né? Muitas vezes nós somos filhos da escrava e não da livre, porque não confiamos em Deus e tentamos fazer por nós mesmos uma obediência fabricada por homens e não por Cristo, não através do jugo de Cristo. E Jacó, da mesma forma, Jacó queria receber a promessa da primogenitura, mas ao ele tentar da própria forma dele, ele pecou, ele mentiu ao seu pai. E olha o que ela termina dizendo. Qual era a lição que Cristo quis ensinar a Abraão, Deus, né? Abraão, Jacó, a Moisés, e a quer ensinar nós hoje. Não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus para o cumprimento de suas promessas. Queria comentar algo ainda sobre o jugo, que vai complementar aqui o que o texto está falando. Irmãos, o Espírito de Profecia fala, comentando ainda o texto, que quando nós entregamos o jugo a Cristo, Cristo que carrega a parte pesada. Então, Cristo é que se compromete em fazer aquilo que é impossível a nós. Lembra que nós vimos ontem que é impossível a nós mudar a nossa natureza ou inverter as faculdades, né? É impossível a nós termos vitória sobre o pecado, porque estamos escravos. Essa parte é a parte de Cristo. Essa é a parte pesada. E aí eu queria fazer uma comparação, sabe? Quando eu vou fazer compras com meu esposo, que ao finalizar as compras ali, uma compra maior, ele sempre quer carregar todas as sacolas, né? Como um bom marido, ele sempre quer carregar todas as sacolas, mas eu quero ajudar, eu quero cooperar. E nós temos uma obra a cooperar. Mas meu esposo, ele nunca me dá sacolas pesadas. Ele sempre me dá sacolas leves para eu carregar. Então, quando nós tomamos o jugo de Cristo, é leve, é suave, porque ele está carregando o jugo pesado. Mas muitas vezes, na nossa tentativa de fazer a vontade de Deus, nós queremos tomar de Cristo. Vamos fazer a comparação, né, aqui com as compras, as sacolas pesadas. Então, que nós possamos confiar que Cristo ele está, que ele vai fazer em nós o querer e realizar. Ele vai produzir em nós santidade. Ele quer comunicar a obediência dele a nós. Isso é justificação pela fé, irmãos. E isso é justificação pela fé. Por isso que é pela fé. Porque eu vou confiar na justiça, na obediência de Cristo. E eu não podia deixar de colocar esse texto que fala o que é justificação pela fé. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, essa é a lição que ele quer nos ensinar. Não confiar na nossa própria glória, na nossa própria justiça, na nossa própria obediência, mas permitir que Deus faça essa obra em nossa vida, aquilo que nós não podemos fazer. Essa luta é inútil se nós continuarmos tentando sozinhos por nossas próprias forças. E o Wagner fala no Pacto Eterno que as promessas de Deus não podem ser cumpridas pelo homem. Somente em Cristo elas podem ser cumpridas. Então, somente quando eu sou submetido a Cristo, quando eu me submeto à escravidão, ou seja, eu submeto toda a minha mente, a minha vontade a Cristo, é que essas promessas podem ser cumpridas. Então, continuando nessa linha, mas aprofundando mais no texto bíblico, que fala que aquele que é escravo é liberto do Senhor, nós vamos analisar esse segundo aspecto agora. Então, irmãos, muitas vezes nós nos vemos escravos de circunstâncias da vida. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Alguma circunstância te oprime, meu irmão? Talvez dívidas. Talvez, como o texto falou aqui, talvez você foi chamado, aceitou a Cristo já com dívidas. Talvez você foi chamado
e esteja numa situação difícil por conta de um jugo desigual, de um casamento com um incrédulo, como os textos anteriores vão falar, né, aqui de Paulo. Talvez o que está te oprimindo é uma preocupação em ir para o campo, mas que você não vê condição, você não vê como. Talvez por estar em jugo desigual, porque o cônjuge não quer ir. Talvez porque não tem condição financeira para comprar uma terra ou não ver condição financeira de se sustentar no campo e precisa estar na cidade por conta do trabalho ou por uma questão de saúde e assim por diante. Talvez tenha que cuidar de alguém, né, de um familiar e precisa estar na cidade por conta disso. Irmãos, muitas pessoas têm se oprimido com isso. Mas isso é uma promessa, a vida no campo é uma promessa. Você quer, você tem um desejo. O texto vai dizer assim: não te preocupe, confie em Deus, descanse nele. Sabe, uma pequena parte do nosso testemunho, meu e do meu esposo, acho que ele já contou aqui um pouquinho disso no grupo, na sala, né? Teve um momento que nós estávamos morando em Salvador, quase 2 anos atrás, e aquilo me oprimia muito, me angustiava muito, porque eu sabia que não era vontade de Deus estarmos numa cidade, ainda mais uma cidade grande como Salvador. E eu passei muito tempo angustiada, querendo sair dali, pedindo a Deus, fazendo de tudo, né? E aquilo criava uma ansiedade tamanha para mim. Às vezes eu passava horas em claro à noite, angustiada, querendo resolver essa situação. E eu tentei de várias formas, que com minha própria obra, com meu próprio jugo, fazer com que a gente saísse de lá. E chegou um momento que eu já estava cansada de lutar, sabe? Que eu já estava cansada de buscar e não conseguir. E aí, eu aprendendo sobre a mensagem da justiça de Cristo, que Ele queria me dar a paz. Um belo dia eu disse assim: Senhor, tudo bem, eu entrego em Tuas mãos. Eu não vou mais pensar nisso. Eu vou descansar em Ti. E assim, era de tal forma, vocês entenderem, minha angústia, que nós nos mudamos e eu não queria fazer compras de algumas coisas para casa, e nós estávamos sem alguns móveis. Porque eu pensava, não, nós vamos sair logo daqui. Então, nós passamos 1 ano dormindo no colchão no chão. Naquele momento, nós não tínhamos armário de cozinha, as coisas ficavam em caixa. Naquele momento, a gente também estava sem guarda-roupa, a gente passou um tempo com guarda-roupa doado de outra pessoa, e depois a gente se mudou e estava sem guarda-roupa, então a casa estava um caos. E aí eu disse assim: Senhor, eu vou comprar um guarda-roupa, porque eu vou comprar um armário de cozinha, porque não dá para viver assim. Eu vou me contentar de que eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. E eu vou descansar em Ti. Orei e entreguei isso a Cristo. E eu me lembro que um momento que meu esposo estava de folga, a gente disse: vamos ali numa loja, vamos procurar. E aí nós estávamos 2 dias já procurando comprar esses móveis de casa, quando o meu esposo recebe uma ligação que ele seria transferido. Então, quando eu descansei em Cristo, Deus providenciou, Deus fez a obra, porque eu permiti que Ele fizesse a obra. Então, não te preocupes, você tem um desejo, ore a Deus, Ele vai cumprir em tua vida. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, que nós tenhamos vida plena no campo. Ele quer nos dar essa dádiva. Outra questão que eu coloquei aqui em relação aos eventos se cumprindo, né? Os eventos finais, as profecias. Então, muitas vezes, o entendimento sobre as profecias, que é para ser uma bênção, que é para fortalecer a nossa fé, tem trazido angústia e sofrimento às pessoas. Ao invés de nos apegarmos mais a Cristo, de ser uma motivação para pregarmos a mensagem e nos dar alegria e contentamento, está tirando a paz das pessoas. Sabe por que tira a nossa paz quando a gente vê os eventos se cumprindo e a proximidade com a volta de Cristo? É porque olhamos para nós mesmos e não nos achamos prontos.
Porque a nossa consciência se acha oprimida por um pecado, ou por vários pecados, ou pelo pecado da negligência. Ah, não, eu não preguei, eu não tenho tido uma vida de devoção, uma vida de missão, e isso tem tirado a paz das pessoas. E ao invés disso nos chegar a Cristo, isso tem trazido opressão à mente. E o texto diz assim: não te preocupes. E o interessante é que ele diz que se tiveres a oportunidade, né, falando sobre o campo, aproveite. Então, Deus quer nos dar uma liberdade, irmãos, de mente, de espírito, de consciência, não importando a situação que tivermos. Vamos ler lá em Mateus 10, 28. Mateus, capítulo 10. Olha o que Cristo está falando para nós essa manhã. Capítulo 10, versículo 28, diz assim. Desculpa, eu estou em Marcos. Capítulo 10, versículo Mateus. Isso. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, muitas vezes nós temos nos preocupado com questões externas, mas nós precisamos nos preocupar com aquele que pode matar a alma. Então, se algo está tirando a tua paz, se algo está te separando de Cristo, irmão, meu irmão, busque em Deus esta paz, confesse os seus pecados, confie nos méritos de Cristo, no perdão que Ele pode te perdoar e te purificar, e descanse nele. Não vamos temer o que o homem pode fazer contra nós. Nós temos um exemplo maravilhoso aqui na vida dos 3 jovens ali, Ananias, Misael e Azarias, lá em Babilônia, naquele momento em que a estátua é levantada e eles não se dobram, eles não dobram os joelhos, eles continuam ali em pé, não porque havia neles justiça humana, mas porque eles estavam justos em Cristo. Cristo Jesus atuava neles. E eles estavam em paz. Olha a resposta. Pense, eu sei que vocês conhecem a história. Olha a resposta que eles deram a Nabucodonosor. Não precisa, ó rei, não precisa tocar a música novamente. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos adorar. A consciência deles era livre em Cristo. Eles tinham paz, não importa o que acontecesse. Muitas vezes a gente acha assim, não, os outros é que me oprimem. Então, tem pessoas, né, muitas vezes que estão oprimindo outros, isso é verdade, mas isso só acontece porque eu não estou em Cristo, porque eu não encontrei paz e liberdade em Cristo Jesus. E foi tão evidente que eles estavam em Cristo, que Cristo havia dado liberdade, que Cristo se manifestou ali pessoalmente, para que a glória não fosse deles, mas fosse de Cristo Jesus. Cristo Jesus estava dando paz a eles, tranquilidade, porque a Bíblia é recheada de promessas. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Então, nós precisamos estar em paz, porque onde Cristo está, ali há paz, há sossego, há contentamento. Como Paulo fala lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Vamos acompanhar e tomar essa promessa para nós. Filipenses 4, a partir do versículo 11, diz assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós estivermos em Cristo, não importa a circunstância, meus irmãos, nós estamos ao lado do Todo-Poderoso do Universo. Tudo podemos nele, podemos ter paz e contentamento em qualquer circunstância. Por que, irmãos, que alguma circunstância difícil vai tirar nossa paz? Porque se alguma coisa dá errado, porque se alguém fala algo para nós, se estamos passando privação, por que que isso vai tirar nossa paz, meus irmãos?
Como diz lá em Romanos, Paulo também diz lá em Romanos 8:39. Isso é uma promessa maravilhosa, não pode ser apenas uma frase de ânimo, ela tem um significado profundo para nossas vidas. Diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se alguém tentar me oprimir, se eu estiver em Cristo, não vai haver opressão de consciência, porque nada pode me separar do amor de Deus. Nós temos que ter isso em mente e crer nessa promessa. Nada pode me separar do amor de Deus. Não permita que ninguém venha e tire de você a fé, que tire de você a esperança e a confiança em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos desanimamos com as palavras de outras pessoas, porque nós já nos encontramos longe de Cristo. Não submetemos a nossa vontade a Cristo, não confiamos nele completamente. Então, qualquer coisa que vier nos derruba. Qualquer coisa que vier nos leva, nos influencia. Então, eu faço a pergunta: você encontrou paz, descanso e liberdade? Quando você tem um jugo que está lhe exasperando ao extremo, saiba que não é o jugo de Cristo, pois ele diz que seu jugo é fácil de levar. Ele quer que sigamos numa direção, ele não quer que sigamos numa direção e nunca saiamos dela, que tenhamos ideias fixas, estejam elas certas ou erradas. Como assim, irmãos? Muitas vezes nós confiamos tanto no nosso próprio raciocínio e discernimento e alimentamos uma ideia fixa sobre algo, ela pode até estar certa, mas essa não é a vontade de Deus. Porque lembra o que eu disse ontem, quando a verdade chega apenas à consciência, ela só provoca desassossego. Então, quando a gente fica numa ideia fixa, isso só provoca desassossego em nossa mente. Vamos continuar lendo. Ele nos colocará em meio às provações e dificuldades. E quando aprendermos a superar obstáculos no espírito certo, com o alto e santo propósito, ele nos dará outra lição. Quando nós nos focamos em algo e alimentamos uma ideia fixa, nós estamos confiando no nosso próprio discernimento, irmãos. E não estamos confiando em Cristo. Nós não estamos na fé. Mas Ele quer que vivamos pela fé. Ele quer que em cada dificuldade e provação nós olhemos para Ele e Ele vai nos dar a liberdade neste momento. Como assim, irmãos? Deus, Ele não quer que a gente apenas entenda a verdade e pregue a verdade, mas que a gente pregue a verdade, né? Trazendo isso como um exemplo, no espírito certo. Qual é o espírito? Como nós lemos lá em Mateus. Manso, humilde. Aprendei de mim, não é isso que ele fala? Que sou manso e humilde de coração. Essa é a liberdade que ele quer dar. Das nossas próprias consciências, que nós não somos naturalmente humildes, nós não somos naturalmente mansos. Mas muitas vezes, irmãos, nós alimentamos um pensamento de que nós precisamos ter ideias fixas sobre as coisas. E eu coloquei aqui que muitas vezes a gente quer uma receita de bolo. Como assim? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas me procuram e dizem assim para mim, né, em atendimento: olha, meu problema é esse, eu estou com dificuldade no meu casamento, eu estou com dificuldade com meus filhos, nos meus relacionamentos. E aí as pessoas muitas vezes dizem assim: me diz o que eu tenho que fazer. E aí, irmão, se eu disser à pessoa o que ela tem que fazer, não vai adiantar. Eu posso dizer assim: olha, você tem que tratar seu esposo assim, você não pode falar isso, não faça isso, ou faça isso, fale dessa forma, fale manso. Mas
sem Cristo, a pessoa não vai conseguir produzir uma boa obra. Ela não vai conseguir produzir esses frutos. Porque muitas vezes a gente só quer assim, não, eu só quero saber o que eu tenho que fazer. E a pessoa vai tentar fazer aquilo, mas não no espírito certo, como eu grifei aí no texto. Não no espírito certo de humildade. Ela vai com presunção, ela vai com orgulho, ela vai com egoísmo. Então a gente não pode estar buscando uma receita de bolo. A gente precisa buscar o princípio. Como assim? Muitas vezes nós nos focamos tanto nas regras que são boas, o mandamento é bom, as reformas são boas, mas às vezes nós focamos tanto nas regras que nós deixamos de lado o princípio. Então, isso aconteceu com os fariseus. Eles querendo cumprir a vontade de Deus, eles fizeram regras que quebravam o princípio, como, por exemplo, no Corban. Eles quebraram ali o princípio que está na lei, né, de honrar o pai e mãe, estabelecendo uma regra aparentemente boa. E eu dou um exemplo em relação a isso, irmãos, que existem pessoas que se focam tanto na regra como assim, não, eu preciso ter uma alimentação vegetariana, assim, assado, e existem várias coisas muito boas, bênçãos para a nossa vida. Não estou aqui anulando as leis de saúde, de forma alguma, estou querendo confirmá-las, né? No princípio, no espírito correto. Então, existem várias regras, eu estou falando aqui de casos reais. E aí a pessoa olha aquelas regras e pensa assim, não, eu quero segui-las para eu ter saúde. E aí ela começa a se preocupar tanto com aquilo, e aí ela começa a pesar a grama daquilo que ela tem que comer, e ela começa a ficar tão meticulosa ali na regra, que ela faz aquilo tudo com ansiedade. Ela faz aquilo tudo com um sentimento ansioso, com uma preocupação em sua mente. E nós sabemos que quando nosso pensamento, nosso espírito está abatido, a gente não consegue nem absorver os nutrientes. Então, há casos de pessoas que adoecem tendo uma alimentação, entre aspas, perfeita, mas o espírito abatido, depressivo, ansioso, rancoroso. Sabe quando a irmã White fala que não é bom que a gente coma quando a gente estiver assim agitado, talvez com raiva? Mas se a pessoa está fazendo tudo o que ela está fazendo com ansiedade, a regra não vai ter efeito nenhum na minha vida. Aquela regra que foi feita boa. Por quê? Porque eu estou no espírito errado. Outro exemplo, para a gente tirar da alimentação, né? Dessa área da alimentação. A pessoa diz assim, não, eu preciso orar tantas vezes por dia, eu preciso orar de hora em hora, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso passar o dia lendo a Bíblia, mas ela faz tudo isso como uma regra vazia. Ela lê e ela tenta pelas próprias forças. Ela não consegue descansar em Cristo. Ela não consegue, na oração, encontrar repouso e paz e vida. Porque o reavivamento só vem em resposta à oração, mas ela não está ali derramando, abrindo seu coração, ela está fazendo apenas um rito, entende? Vazio, e esperando que isso vai lhe dar vida. Por quê? Porque eu esqueci do princípio, e eu estou me baseando apenas na regra. Então, muitas vezes a gente quer isso, então eu escuto assim, não me diz o que eu tenho que fazer, me dá um passo a passo, mas Deus atuou individualmente. A forma como ele atuou na minha vida não é a mesma forma que ele vai atuar na sua. Ele vai trazer a mesma verdade, mas ele vai de forma individual. A gente vai ver isso aqui agora nesse aspecto aqui do texto que ele diz aqui no final, né, de 1 Coríntios 7, versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, porque nós temos esse desejo muitas vezes de ter uma receita de bolo, né? Vamos dizer assim, uma receita certinho, nós nos tornamos muito suscetíveis em ser escravos de homens. Porque qualquer homem que me disser assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo,
eu vou me submetendo àquilo, eu vou acatando tudo aquilo. Então, por que eu me torno escravo de homem? Claro que a outra pessoa muitas vezes tem esse desejo de ter esse domínio sobre a minha mente, mas é porque eu permito, ou porque eu já tenho uma tendência em submeter a minha consciência a outra pessoa. Então, o que é a consciência? Vamos lembrar. É a intuição do que é certo e errado. É aquilo que indica o que é certo e o que é errado. E muitas vezes eu, nessa busca do que é certo, de saber o que é certo, eu aceito qualquer coisa que um homem me disser, que o ser humano venha me dizer. Então, lá em Gálatas 5:1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Quando eu submeto a minha consciência a outro, eu estou submetendo novamente à escravidão. Entendem? Então, foi para a liberdade que ele nos chamou, e não para nós sermos oprimidos por outra pessoa. Lá em 2 Timóteo, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se você conseguir me acompanhar, estou lendo mais rápido porque ainda tem mais coisas para a gente falar, para a gente aproveitar melhor o tempo. Então, 2 Timóteo 4, 3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, muitas vezes, nós mesmos é que, como diz o texto, a gente cerca nós mesmos de mestres, a gente busca mestres que falem aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que está no nosso coração carnal. Então, a gente começa a buscar mestres que falam aquilo que alimenta a nossa própria natureza. Então, a gente muitas vezes permite ser escravo de outras pessoas. E eu queria fazer uma reflexão sobre isso. A gente começa a escutar, não é errado a gente escutar pregação, pelo contrário, né? Aqui é para fortalecer a nossa fé. Mas a gente às vezes escuta uma, escuta duas, escuta três, e aí a gente acaba substituindo o estudo pessoal por um sermão. Ou então a gente acaba confiando tanto naquilo que a pessoa está falando, porque e a pessoa, eu não estou julgando aqui ninguém, porque eu acredito que as pessoas pregam com sinceridade, né, de forma sincera, apresentando aquilo que eles acham correto, acreditam que é correto, mas você não questiona, você acata tudo que aquela pessoa fala. E aí, irmãos, isso a gente cai num grande perigo de submeter a nossa consciência a um outro homem que é falho, que é carnal, que pode errar. Então, muitas vezes eu posso até dizer assim, porque eu falava isso. Não, mas eu li o texto que a pessoa está apresentando. Eu fui lá no livro e li, na Bíblia, no Espírito de Profecia. Mas muitas vezes eu não parei para ter um estudo individual. Eu começo a tirar conclusões sobre aspectos, sobre temas, assuntos, baseado apenas no que outra pessoa me disse. Eu não fui lá e busquei por mim mesmo saber aquilo mesmo que aquele texto está falando, ou o que a Bíblia por completo fala sobre esse assunto, buscar outros textos que falem a mesma coisa, buscar outras citações de profecia, ler essas citações no contexto, né? Comecei a criar esse hábito de um tempo para cá de ler no contexto. Às vezes é um texto que está num livro compilado, eu procuro em inglês e procuro traduzir ali no Google Tradutor o que a irmã White está querendo dizer ali naquela carta, né? Porque nós não podemos ser guiados pela consciência de uma outra pessoa. Irmãos, é melhor nós estarmos errados seguindo a nossa própria consciência do que nós errarmos porque estamos seguindo a consciência de outro. Nós precisamos ter um estudo individual.
ter a nossa própria conclusão. Ó, que o Espírito Profecia tem várias alertas sobre isso. Então, eu faço a pergunta: suas opiniões foram formadas a partir de um estudo individual, com humildade e oração? Vamos lembrar sempre do espírito correto, né? Que a nossa consciência, a nossa razão está submetida aos apetites e paixões. Então, nós precisamos estar em humildade, né? Buscando em Cristo o discernimento. Então, minhas opiniões têm sido a partir de um estudo individual ou me tornei dependente de outros? Ou quando sai alguma coisa assim, vamos lá, né? Quando acontece algum evento, eu procuro logo saber o que um pregador, um pastor, um irmão, qualquer pessoa fala sobre isso, para eu tirar uma conclusão. Eu não tenho uma consciência individual. Lá em Romanos 14, 12, só para confirmarmos, isso é um princípio bíblico, diz assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, nós estamos nos aproximando, irmãos, dos momentos finais, e nós vamos ser provados individualmente. Então, quando sair o decreto, nós vamos ter que decidir individualmente. A gente não pode depender de outros. Ah, não, vou entrar aqui na internet para saber se realmente esse aqui é o decreto. Para saber o que eu tenho que fazer. Eu aceito ou não aceito? Imagina, irmãos, o que vai acontecer com a mente do ser humano no dia que pode ser que isso aconteça, que a internet cair, né, que haver um cyberataque, como eles falam, e eu não tiver como consultar o que outras pessoas pensam, estão falando sobre isso. Como as pessoas vão ficar confusas, porque muitas vezes a gente está seguindo um grupo ou uma pessoa e não Cristo. Nós precisamos ter uma fé, uma religião, uma consciência individual. Então, lá em Grande Conflito, a irmã Ade fala: com auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos que responder por nós mesmos perante Deus. Ainda sobre isso, ela diz que Deus permite a todo ser humano exercer sua individualidade. Não deseja ele que ninguém submeja a mente na mente de um semelhante mortal. Os que desejam ser transformados na mente e no caráter não devem atentar para os homens, mas para o divino exemplo. Deus faz o convite: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Pela conversão e transformação, devem os homens receber os sentimentos de Cristo. Cada qual deve permanecer diante de Deus com sua fé individual, sua individual experiência, sabendo por si mesmo que Cristo, a esperança da glória, está formado no íntimo. E vamos ficar atentos agora, preste atenção nessa parte final. Imitarmos nós o exemplo de qualquer homem, mesmo alguém a quem considerássemos de caráter quase perfeito, seria o mesmo que pôr nossa confiança num defeituoso ser humano. Alguém incapaz de comunicar um J ou um tio de perfeição. O interessante é ela comparar aqui com o J, ela usar essa expressão J e tio, que a Bíblia fala da lei, que é o nosso padrão moral de perfeição. Então, irmãos, nosso único modelo, a única pessoa que devemos confiar completamente, inteiramente, que deve ser tudo em nós, é Cristo Jesus. Nós só podemos submeter a nossa mente a Cristo e a nenhum ser humano. Nós não podemos depender de ninguém. Eu não posso me apoiar no meu esposo. Eu não posso me apoiar em um líder. Eu não posso me apoiar em alguém que eu acho que tem mais conhecimento que eu. Ah, não, essa pessoa já leu todos os livros de profecia. Ah, não, essa pessoa conhece muito. Eu preciso ter a minha opinião pelo meu próprio estudo individual, pela minha própria experiência com Deus. E é interessante, irmãos, que assim como muitas vezes nós temos uma tendência de submetermos a nossa consciência a outros,
Às vezes a gente tem o oposto, uma tendência de oprimir os outros. Então, partindo desse mesmo pressuposto que a nossa experiência é individual, muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com a diferença das outras pessoas. Olha o que o Espírito de Profecia fala: a consciência violada torna-se um tirano sobre outras consciências. O que é mesmo a consciência violada, irmãos, que nós estudamos ontem? Uma consciência oprimida pelo pecado. E a consciência oprimida pelo pecado, ela tenta resolver a culpa, muitas vezes direcionando o olhar, tirando de si mesmo e direcionando a outros. Então, aquilo que eu sou já escravo da minha própria consciência, uma consciência escrava, oprimida, preocupada, afligida, eu começo a ser um tirano com outras pessoas. Às vezes no mesmo aspecto. Então eu me coloco como padrão para as outras pessoas. Ah, não, então se eu fiz isso, então todo mundo tem que fazer assim. Se eu penso assim, todo mundo tem que pensar assim. E não é dessa maneira. A irmã White fala que ninguém pensa exatamente igual. Como assim? Claro que todos nós precisamos chegar à mesma verdade. Mas meu raciocínio para chegar nessa verdade não é o mesmo do meu esposo. Eu percebo isso. Os textos que ele usa são textos diferentes, que ele entendeu, né? São textos diferentes, às vezes histórias diferentes, às vezes as palavras que eu uso são diferentes para eu chegar na mesma verdade. E às vezes a gente quer impor que o outro pense da mesma forma que eu penso, ou que o outro viva da mesma forma idêntica que eu vivo. Vamos lá para 2 Pedro 2,19 e analisar se essa muitas vezes não é a nossa realidade. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade. Quem está prometendo? Muitas vezes nós estamos prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Muitas vezes nós somos escravos e nós estamos em uma consciência oprimida. E nós estamos impondo essa mesma escravidão a outras pessoas. Irmãos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fui no púlpito apenas para oprimir outras pessoas? E eu vou dar algumas perguntas para reflexão. Como eu posso oprimir os outros? Quero que o outro se encaixe no meu pensamento? Entro em discussões sobre temas polêmicos, mesmo sem ser chamado? Então, muitas vezes eu estou ali num grupo, num local, pode ser na igreja, pode ser entre irmãos, pode ser num grupo de WhatsApp, e quando surge um assunto que eu discordo, eu começo a querer convencer o outro do meu pensamento. Às vezes eu nem sou chamado, às vezes nem perguntam o que eu penso, mas eu estou ali querendo impor a minha ideia a outras pessoas. Muitas vezes nós queremos impor, irmãos, o nosso pensamento a outros, mesmo sem ser chamados. Sabe aquele texto de Pedro que fala que nós temos que dar a nossa razão? Mas lá fala que é quando nós formos chamados. Então, se uma pessoa está falando sobre um assunto, eu vejo isso muito também em comentários de vídeos no YouTube, a pessoa ali ela não está disposta ela não está querendo mudar de opinião, ela quer apenas expressar a sua ideia, né? E aí às vezes eu vou lá e rebato essa ideia. Quem disse que ela pediu minha opinião sobre aquilo? O que eu estou falando? Ah, não quer dizer que eu não possa admoestar outra pessoa? Não é isso. Mas a gente precisa fazer no espírito correto. Sou crítico ou crítica quando o outro pensa diferente? E muitas vezes a gente é crítico não só sobre a ideia, a gente é crítico, a gente começa a criticar a vida da pessoa, a gente começa a criticar aspectos pessoais, a gente começa a procurar defeitos na pessoa e não naquela ideia que ela está apresentando. Isso é muito comum de acontecer, e eu já fiz muito isso. Ah, não, tá vendo? Ó? Ele fez isso e isso no passado, ou então a família dele é dessa forma, ou então ele está passando por essa circunstância.
Quantas vezes eu não critiquei pessoas porque eu não concordava com a ideia delas, e aí quando essa pessoa passava por uma dificuldade, eu dizia assim, tá vendo? É porque ela tá pensando errado. Será que muitas vezes a gente não usa de argumentos coercitivos para convencer outros? Como é que Deus trabalha, irmãos? Ele não quer uma servidão voluntária, mas às vezes a gente quer que as pessoas se entreguem a Cristo ou façam a vontade de Deus de forma coercitiva, pelo medo. Olha, se você não servir a Deus, olha, a consequência é essa. A gente enfatiza tanto nos aspectos negativos, nas consequências, que as pessoas elas não seguem a Cristo por amor, por olhar o caráter de Cristo e desejar aquilo, por olhar o amor de Deus e ser atraídas pelo amor, mas elas são atraídas pelo medo. Então, para eu não sofrer as consequências, é que eu me entrego. Ah, é para eu não ficar doente, é que eu mudo a minha alimentação. Ah, é para eu não sofrer no fogo eterno, é que eu começo a ir para a igreja. E assim por diante. Muitas vezes a gente tem conduzido as pessoas, tem pregado de uma forma coercitiva. Ao invés de a gente direcionar as pessoas a Cristo, a contemplarem a Cristo, e assim elas verem a enormidade, a malignidade do pecado e querem largar aquilo, porque encontraram em Cristo tudo que elas precisavam, a gente só aponta para as coisas ruins. E as pessoas se entregam pelo medo. Entende? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes, os irmãos estão... Vou dar um exemplo, tentar dar mais claro. Então, vamos lá. Um casal, uma pessoa casada começa a ter uma amizade com uma pessoa solteira. Isso eu já passei na minha vida, né? Por essa circunstância. E a palavra de Deus diz que a gente tem que evitar isso. E essa amizade, essa proximidade indevida de uma pessoa casada com uma pessoa solteira. E eu, às vezes, muitas vezes, preocupada para que isso não resulte em um pecado ou não resulte em uma aparência do mal, eu vou advertir essas pessoas. Só que muitas vezes a gente só fala assim: olha, isso é a aparência do mal e tal, e a gente leva as pessoas a pensarem apenas nas consequências daquilo. E de fato é uma aparência do mal. Mas a gente precisa levar as pessoas a pensar o seguinte: não confie em você mesmo. Por que você está se aproximando de uma pessoa solteira? Vamos lá para uma pessoa casada. Você está confiando? Será que você não está com uma autoconfiança? Você não vê aí o perigo disso surgir no seu coração ou no coração da outra pessoa um sentimento que inapropriado? Então, muitas vezes a gente não, é só para evitar a aparência do mal. E aí, se eu for falar isso para uma pessoa jovem, imatura, a pessoa vai querer se comportar da forma certa apenas seguindo a consciência de outra pessoa, pelo medo da opressão, pelo medo de falarem mal, e não porque realmente entendeu a vontade de Deus, e não realmente porque entendeu que isso é errado em si mesmo. Conseguem compreender? Então, será que muitas vezes eu só me preocupo em advertir? Eu só me preocupo, eu vou lá no púlpito, eu vou pregar para as pessoas, eu só me preocupo em advertir, em confrontar, em falar o pecado, em ferir, porque quando a gente fala sobre o pecado, fere o nosso eu, né? Mas eu não me preocupo em ter empatia sobre aquele que ouve e oferecer junto com a advertência o remédio. Muitas vezes, irmãos, eu preguei e as pessoas saíram sem esperança da minha mensagem, oprimidos. E aí elas pensaram assim, realmente eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E elas começam a fazer, mas eu não dei remédio, eu não apontei para Cristo. E elas começam a fazer e não conseguem. Aí sabe o que elas concluem? As pessoas da igreja em geral? Realmente isso aqui é fanatismo, isso aqui está errado. Porque eu apresentei de maneira errada. Então, concedendo liberdade a outros. Eu vou ler agora uns textos, irmãos,
que estão no capítulo de Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 15. Eu recomendo que você leia esse capítulo por completo. Ele é uma bênção. E eu tirei alguns trechos para ler aqui com os irmãos. Olha o que o Espírito de Profecia diz para nós. Devemos nos conduzir com mansidão para os que se acham em erro, pois nós mesmos estávamos até pouco tempo cegos em nossos pecados. Nós não somos escravos, não estávamos até pouco tempo escravos? Então, nós devemos ter o quê? Um olhar de mansidão, de empatia, de amor. Olha o que ela diz. Não devíamos, em face da paciência de Cristo para conosco, ser brandos e pacientes para com os outros? Aí ela diz assim: tenhamos cuidado para não influenciarmos uma alma na direção errada. Como eu dei o exemplo ainda há pouco. Muitas vezes eu influenciei uma alma na direção errada. Porque eu não representei a Cristo. Eu não fui paciente. A mesma paciência, irmãos, que misericórdia e amor que Cristo teve para comigo, eu preciso dar às outras pessoas. Mas é como, acho que alguém deu um exemplo no primeiro dia. Eu quero que a pessoa mude logo. Porque se ela não mudar logo, é porque ela não aceitou, é porque ela está rejeitando, é porque isso. E às vezes eu estou anos para entender e para fazer essa mudança na minha vida, mas eu quero que o outro seja logo. Vamos lá. O Senhor deseja que seu povo siga outros métodos que não os que levam a condenar o erro. Mesmo, olha aqui, ó, mesmo que a condenação seja justa. Então, esse não é um método de Cristo. Cristo, irmãos, levava as pessoas a despertarem a própria consciência, para que elas mesmas vissem o erro e não ficar apontando e condenando o erro. Ele quer que façamos alguma coisa melhor do que atirar contra nossos adversários acusações que só servem para mais os afastar da verdade. Muitas vezes nós somos responsáveis das pessoas estarem rejeitando a mensagem de Deus, sabia, irmãos? Muitas vezes eu fui responsável das pessoas terem uma imagem ruim das reformas, porque a forma como eu apresento não é no Espírito de Cristo. Vamos lá. A obra que Cristo veio fazer em nosso mundo não foi erguer barreiras, nem lançar constantemente no rosto do povo o fato de que se achavam em erro. Por isso, irmãos, que Cristo contava parábolas. E muitas vezes eu alimentei uma ideia, um pensamento equivocado, não, de que não é mais tempo de contar parábolas. Não, que a mensagem deve ser forma direta, mas o direto é contaminado com o meu pecado, com a presunção, com o orgulho. E eu não tenho paciência, misericórdia daqueles que estão me ouvindo. Agora vamos analisar esse trecho, que é um pouco longo, mas vamos prestar atenção nos detalhes, irmãos. A influência de nosso ensino seria 10 vezes maior se tivéssemos cuidado com as nossas palavras. As palavras que devem ser um cheiro de vida para a vida podem, em virtude do espírito que as acompanha, tornar-se um cheiro de morte para a morte. E lembremos-nos de que, se por nosso espírito ou palavras fecharmos a porta a uma alma que seja, essa alma nos há de enfrentar no juízo. Irmãos, uma pausa aqui. Muitas vezes, com esse pensamento de que eu tenho que pregar, porque está sobre minhas costas essa responsabilidade, eu acabo ferindo as pessoas. E a gente esquece que, se eu afastar uma pessoa de Cristo, eu também vou ser responsável. Eu também vou ser responsabilizado pela forma, pelo espírito que eu falo. Agora vamos atentar a esse segundo parágrafo aqui, que diz assim: quando nos referimos aos testemunhos, que testemunhos que ela está falando? Aos textos do Espírito de Profecia. Quando nós pegamos os textos do Espírito de Profecia, nos referimos a ele, olha o que ela diz.
Não julguemos ser nosso dever fazê-lo de maneira autoritária. Quantas vezes, meus irmãos, eu li o Espírito de Profecia para condenar os outros? Quantas vezes eu li de forma autoritária, colocando nas palavras um espírito de condenação, de ódio, de raiva pelos irmãos porque estão rejeitando o Espírito de Profecia? Olha o que ela diz. Ao lê-los, não devemos introduzir ali expressões nossas, pois isso tornaria impossível aos ouvintes distinguir entre a palavra do Senhor, a eles dirigida, e as nossas palavras. Tenhamos cautela para não tornar ofensiva a palavra do Senhor. E ela continua dizendo: almejamos ver reformas. Não é isso, irmãos? A gente não almeja ver reforma? Eu almejava demais ver reforma nas pessoas. Não, porque a igreja está errada na música, porque a igreja está errada na alimentação, porque a igreja é isso, é a igreja, os membros. Almejamos ver reformas. E porque não vemos aquilo que desejamos, permitimos muitas vezes que um mau espírito acrescente gotas de fel em nosso cálice. E assim outros sejam amargurados. Em razão de nossas palavras inadequadas, seu espírito se irrita e são levados à rebelião. O espírito de quem que se irrita, irmãos? Vamos só interpretar aqui o texto. O espírito daquelas pessoas que estão ouvindo quando eu prego com uma gotinha de fel. Eu estou falando verdade, eu estou falando uma verdade. Por exemplo, a reforma da saúde é uma verdade. Mas quando eu acrescento uma gota de fel, o espírito daquela pessoa se irrita e eu levo a ela à rebelião. É o que ela está falando. Vamos continuar aqui o texto. Todo sermão que pregamos, todo artigo que escrevemos, pode ser inteiramente verdadeiro, mas se contiver uma gota de fel, será veneno para o ouvinte ou ao leitor. Por causa dessa gota de veneno, alguém irá rejeitar todas as nossas boas e aceitáveis palavras. Muito sério, irmãos. Mas aí você pode dizer assim: não, mas teve uma pessoa que aceitou. O que importa é que alguém escutou. Muitas vezes a gente tem essa justificativa. E quantas vezes eu não disse isso? Olha o que ela fala nesse sentido. Outro pode acolher o veneno, pois gosta de palavras duras. Lembra quando eu disse que a gente faz mestre para nós mesmos? Irmãos, muitas vezes a gente acha assim, quem está oprimido a consciência é só o povo lá da igreja, é só os liberais. Mas será que eu também não estou oprimido, mesmo dentro da verdade presente? Ou será que não há opressão de consciência dentro da verdade presente? Vamos continuar lendo. Seguramente vai seguir o nosso exemplo, aquela pessoa que acolhe o veneno, né? Porque gosta de palavras duras. Seguramente vai seguir o nosso exemplo e falar da mesma maneira. E assim o mal é multiplicado. Aqueles que apresentam os eternos princípios da verdade necessitam do santo óleo que escorre dos ramos das duas oliveiras para o coração. Esse óleo exalará em palavras que transformarão, sem exasperar. A verdade deve ser dita com amor. Então o Senhor Jesus, por seu Espírito, proporcionará a força e o poder. Essa é a sua obra. Qual é a obra de Cristo, irmãos? É dar poder à nossa mensagem. Muitas vezes a gente usa de palavras persuasivas porque a gente está querendo acrescentar um poder humano. A gente não está entregando o nosso jugo a Cristo, a gente não está recebendo, quer dizer, o jugo de Cristo. Essa é a obra dele. A gente muitas vezes quer convencer, quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Nosso dever é apenas testemunhar, é mostrar Cristo às pessoas, através da nossa vida e das nossas palavras. E a obra de convencer, de dar poder e força à mensagem é dele. Se nós estivermos nele, ela vai falar muito mais coisas neste capítulo. Irmãos, vale a pena ler. É só 4 páginas. Capítulo 5, ou capítulo 15.
de Testemunhos para a Igreja, volume 6. E ela fala, se nós estivermos em Cristo, se a nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus, nós vamos demonstrar, irmãos, o caráter dele às pessoas. Vai ser visível. Irmãos, esse vai ser o alto clamor. É o caráter de Cristo em nós, seu amor, sua mansidão. Esse é o evangelho de Cristo na vida prática. E vamos finalizar lendo esse texto de Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outras versões dizem mente. Então, para nós sermos livres, nós precisamos ser escravos de Cristo. Para nós sermos escravos de Cristo, nós precisamos aceitar o jugo de Cristo. Nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque essa foi a única mente livre. Vamos lá. Como é que funcionava a mente de Cristo? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, agora vamos imitar Cristo, irmãos. Nós precisamos imitar Cristo nisso aqui. Verso 7. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ele se tornou um de nós, através da humilhação, do esvaziamento de si mesmo. Verso 8. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Precisamos morrer com Cristo para vivermos com Ele, para vivermos nele e Ele viver em nós. Quando nós nos humilharmos, morrermos para o nosso eu, submetendo assim a Cristo, sendo escravos de Cristo, a vida dele, o jugo dele, ele vai nos dar uma vida de obediência perfeita. E nós vamos ter uma nova vida nele. Essas são as condições, irmãos. Essa é a receita que ele quer nos dar. Muitas vezes a gente quer uma receita. Assim, o que eu tenho que fazer? Isso. Humilhar o eu. E isso exige muito esforço. Reconhecer o pecado. Isso exige muito esforço. Entregar-se inteiramente, desconfiando totalmente de si mesmo, irmãos. Desconfie de si mesmo. E lá em Mensagens Escolhidas, a irmã White falando sobre o reavivamento verdadeiro, ela vai dar aqui as condições do verdadeiro reavivamento. E ela diz assim: o reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Cumpre-nos, qual é a nossa parte? Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Deus está pronto para derramar seu Espírito, mas nós, muitas vezes, não estamos cumprindo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Isso é entregar a vontade a Cristo, irmãos. Isso é entregar a consciência a Cristo. E assim encontrarmos verdadeira liberdade. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazê-los. Nós possamos encontrar liberdade nele em qualquer situação. Liberdade em nós mesmos. E assim a gente também vai conceder liberdade a outros. E assim nós vamos mostrar o caráter de Cristo a outras pessoas. E a mensagem será pregada. E então Jesus irá voltar.
Vamos fazer uma oração, então, para finalizarmos. Oremos. Bondoso Deus, amorável Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e paciência para conosco, porque o Senhor tem trabalhado em nossa vida, em nossa mente, para libertar a nossa consciência, para nos dar paz e para nos dar o teu caráter, para assim sermos testemunhas vivas do teu amor. Nos ajude, Senhor, a crer que o Senhor faz a obra mais pesada, que o Senhor é que dá o poder à mensagem, que não precisamos de artifício e argumentos humanos, mas que precisamos dar liberdade a outros, assim como o Senhor foi aqui nessa terra, que possamos ser com as pessoas. Ó Senhor, o Senhor nunca foi atrás de ninguém que rejeitou. Por mais que o Senhor amasse, como foi no exemplo do jovem rico, quando o Senhor ouviu, o Senhor amou o jovem rico. O Senhor tentou despertar a consciência dele, mas quando ele decidiu ir embora, o Senhor deixou-o ir. Nos ajude, Senhor, a ter essa paz na consciência de deixar as pessoas ir. Nos ajude a ter essa paz que estamos em Ti e que o Senhor faz em nós o querer efetuar. Que na Tua vontade a felicidade, que a Tua lei e a obediência está em Cristo. Então, tudo que precisamos, toda a nossa luta, todo o nosso esforço deve se concentrar em buscar Cristo em primeiro lugar, para que Ele seja tudo, para que Ele domine a nossa mente, para que Ele escravize e subjugue o nosso eu, os nossos apetites e paixões, e guie a nossa consciência. Peço tudo isso, Senhor, grata por tudo que o Senhor fez por nós, por todas as suas promessas. E peço mais uma vez, cumpra em nós, Senhor, cumpra em nós as tuas promessas, para que muito em breve possamos ver Cristo voltar, para que no meio do conflito, para que no fogo ardente das provações e privações que enfrentaremos, nós possamos estar firmes em Cristo Jesus. Abençoe cada pessoa que escutou essa mensagem durante esses 3 dias, que elas possam ter surgido o desejo no coração de te buscar. Peço tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.